Vamos começar o Let's Sprint com ele, que é o fundador e CEO da Montink. Por favor, vamos receber com muitos aplausos, Ramiro Neto! Let's Sprint! Bom dia, Jana. E aí, galera? Que é isso, hein? Tô nem acreditando que eu tô aqui. Queria começar pedindo desculpa ao atraso, um pouquinho do atraso da abertura, mas a culpa é minha, tá, gente? Resolvi cortar cabelo agora cedo. E aí, quem tem esse corte aqui sabe que dá trabalho, pô. Vocês estão achando o quê? Que é só chegar e passar a máquina? Não, Tonan? Hã? Quando eu vi que eu estava careca, eu descobri que foi assim. Meu cabelo estava igual piscina, né? É cheio, mas dá para ver o fundo. Aí eu falei, cara, vou passar a máquina nesse negócio, porque tá dando muito trabalho. Ficar penteando, tal, para lá, para cá. Pô, a melhor coisa que eu fiz. Vocês que estão aí começando com esse corte aqui, eu indico. Pode passar a máquina. Ali, outra ali. Ó. Você não, Léo. Você ainda não. Pô, que legal, hein? Tem um pessoal ainda chegando, mas é isso, né? Um sonho, eu quero contar para vocês aqui, um sonho que a gente está vivendo, nesse momento aqui, um sonho que é compartilhado. E vocês vão entender por que esse sonho é compartilhado. Onde que está o negocinho de... Esse aqui? Eu não sou muito acostumado com esse aqui não, tá, gente? Palestrar, enfim, mas tudo tem um começo. E se eu der umas gaguejadas aqui, se eu errar, vocês fiquem tranquilos e podem relevar, porque tudo tem um começo, né? E todo sonho tem um começo também. Já que é o começo, deixa eu me apresentar, né? Porque eu acho que a grande maioria das pessoas aqui talvez nem me conheça e não saiba o que é a Montink, né? O que a gente faz. Bom, eu sou o cofundador e CEO da plataforma Montink. E nós somos uma plataforma para qualquer pessoa, empresa, marca, tirar do papel o sonho que é ter a sua marca própria, como pessoas vestindo, a sua comunidade vestindo, usando o seu produto, alunos, né, a gente está aqui na casa dos creators, sentindo aquele pertencimento. Isso tudo você consegue resolver de forma simples e fácil usando a plataforma Montink. Em poucos passos, você consegue criar sua marca, personalizar ali a sua vitrine e criar as estampas sem precisar com a parte mais chata do mundo físico, gente, que é investir em estoque, produção, logística. Quem já vendeu alguma coisa aí, já tem um e-commerce, sabe do que eu estou falando. Então, através da nossa plataforma, você não precisa de preocupar com nada disso, tá? A gente até brinca, né? Em menos de 5 minutos você consegue lançar a sua loja, beleza? Mas aí, ao longo do evento, vocês vão saber mais. Nosso time está aí para tirar dúvidas. Vocês viram ali, tem a loja ali fora, vai ter stand. Então, nós vamos falar muito também sobre a Montink, beleza? Eu queria contar um pouco mais aqui da minha trajetória como empreendedor, né? Começou lá atrás, gente, vendendo sanduíche natural no ensino médio. Eu cresci nas casas das minhas avós, né? Elas sempre... Nós somos mineiros, né? Sou de Belo Horizonte. Inclusive, quem é de fora de BH aqui? Só para eu ter uma noção. Caramba! Tá vendo? Vieram mesmo, hein? Vocês comeram pão de queijo de verdade mesmo? Porque esse pão de queijo que se comer na cidade de vocês, não sei qual que é, não é o pão de queijo de Minas, né? Pô, então, se alguém quiser comer um pão de queijo de verdade, depois me procura que eu vou levar. Tem vários lugares aqui de verdade, tá? Esses aí que vocês ficam comendo aí, não. Nós somos bairristas mesmo. E aí, vendo ali minhas avós, assim, era sábado direto, eu ficava com a minha avó Diva, temperando o lagarto para servir com o macarrão no domingo. Ou com a minha avó Joana preparando a feijoada. Então, eu sempre gostei disso. E ali na 7ª, 8ª série, eu resolvi empreender, começar a empreender. Comecei a vender sanduíche natural lá no Sagradinha.
Aí eu fazia uns sanduíches e ia no intervalo vendendo. Fui vendendo algumas semanas, até que um dia a diretora chegou, abriu a porta lá da sala e falou assim, quem que é aqui que está vendendo sanduíche natural no intervalo? Aí eu, opa, sou eu. Ela, Ramiro, então vamos ali na minha sala. Falou, ai, chamou para a sala da diretoria. Então, Ramiro, o pessoal está reclamando, o pessoal da lanchonete está reclamando que tem gente vendendo sanduíche. Eu falei, mas como assim? Eu falei, não, porque eles pagam aluguel, eles pagam para estar ali. Eu falei, pô, mas eu estou atrapalhando as vendas. Eu falei, tá, beleza, tá, tudo bem. Eu fiquei algumas semanas vendendo, mas me vetaram de vender o sanduíche natural. Eu falei, pô, mas a receita é boa, hein? Enfim. E ali, beleza, já foi o meu primeiro contato de vendas. E no segundo grau eu estudei no colégio Cotemig, quem é aqui de BH talvez... Hoje é até faculdade, né? E é a escola de computação, desenvolvimento. Na época, quem é desenvolvedor aqui? Deixa eu ver. C++, ainda existe isso? Nossa, cara. Cara, eu aprendi, vocês estão vendo como é que eu frequentei a aula, né? Mas lá eu ia para fazer network. Eu estudei, mas tinha uma matéria que eu gostava pra caramba, que era lógica. Então, esses desenvolvedores acham que me engalobam, não. Eu tenho noção de lógica, então não é assim, não. Não era para mim aquilo ali. Formei no segundo grau, eu entrei para a faculdade, uma faculdade particular aqui em BH, que é a Newton Paiva. E eles estavam lançando o curso de marketing, ano 2000. Imagina o que era marketing na época. E eu tinha cabelo, né? Então, estou entregando a minha idade aqui. Ano 2000, era administração com ênfase em marketing. Eu falei, pô, gostei ali da grade, é isso que eu quero. E lá, como era uma faculdade particular, eu, assim, graças a Deus, os meus pais tinham condição de pagar, era apertado, mas eu não queria que eles ficassem preocupando, por exemplo, eu estava com 18 anos, eu queria solteiro, na época eu tinha um cabelão. Eu não tenho muita foto quando eu tinha um cabelão, Vicky. Velho. É verdade, eu vou achar. E aí, pô, cervejinha no final de semana, vou voltar com o meu sanduíche natural. Já tinha validado a receita lá na escola, né? E aí eu comecei a vender sanduíche para minha sala, depois fui para as outras salas, para outros cursos, e comecei a conhecer uma galera da faculdade ali, né, fazendo networking. E eu falei, pô, o pessoal começou a me perguntar assim, mas você só vai vender sanduíche natural? Não tem outra receita? Eu falei, então eles estão querendo comprar mais coisas. No meu bairro tinha algumas pessoas que iam para São Paulo comprar roupa e revender aqui. Aí eu trocando ideia com eles e tal, eu falei, isso eu posso fazer, pô. O que eu fiz? Peguei uma graninha, eu tinha uma reservinha do sanduíche natural, peguei R$800 emprestado com a minha avó Joana, e mais, acho que era 200 ou 300 com meu pai. Falei, vou lá para São Paulo trazer roupa. E na época não tinha essa facilidade de cartão de crédito, igual está em... Pô, crédito fácil, né? Eu lembro que eu tinha... Lá na Newton, você era aluno, você podia ter uma conta no Banco Real. Aí eu tinha um talão de cheque do Banco Real, com cheque especial, acho que era R$100 de cheque especial. Mas como é que eu vou chegar em São Paulo, dar um cheque? Tinha que ser no dinheiro. Então, eu juntei aquele dinheiro, aí eu colocava dentro da meia, separado os dinheiros, saía, final do dia, eu estudava de manhã, faculdade, preparava o sanduíche natural. Final do dia, na segunda-feira, eu pegava um ônibus, ia para São Paulo, descia na rodoviária, e ia ali para o Brás, 25 de março, comprar jaqueta, bermuda. Final do dia, na terça-feira, eu voltava para BH, chegava de madrugada, passava em casa, pegava a bolsinha do sanduíche natural e já estava com roupa, com as roupas que eu comprei lá. Ia para a faculdade e vendia o sanduíche natural, mais as roupas. Então, eu fui fazendo muito contato. Sou de Belo Horizonte, cervejinha, churrasco, comecei a fazer evento também, calorada. Eu conheci a faculdade inteira. Então, e eu me sentia bem fazendo aquilo ali, né? Bom, ali eu estava aplicando, assim, hoje a gente tem, né? Fala LTV, pô, vendendo para o mesmo cliente. Eu fazia aquilo ali sem saber conceito nenhum. E imagina o que era marketing naquela época. Mas é publicidade, propaganda, panfleto.
né? Eu entrei na faculdade no ano 2000. Lá na Newton, eu tinha que fazer o estágio, né? TCC para formar, né? Aí eu tive que parar as vendas e entrei para um estágio. Tinha lá uma vaga, tinha aquele painel das oportunidades e tinha lá uma vaga para estagiário, assistente de marketing, numa clínica oftalmológica. Eu tinha que fazer, já estava quase finalizando o curso, eles me chamaram, entrei no processo e entrei. Fui aprovado. Todo empolgado, falei, pô, agora eu vou começar a aplicar o que eu aprendi, né, de alguma forma, aprender com alguém lá mais experiente que eu. E aí eu entrei como assistente, estagiário, assistente de marketing. O que eu fui fazer? Office boy. Então, assim, ficou o estágio todo eu indo para banco. A maioria aqui, que é mais novo, hoje nem precisa ir no banco, né? Mas naquela época você tinha que pegar o dinheiro, ir lá, depositar, né? Quem já fez aí sabe do trampo que é. Fiquei ali, o estágio foi isso, tá? Tive que fazer, beleza. Bom, formei e falei, agora eu quero entrar em alguma empresa para aprender de verdade. E tinha uma oportunidade para um processo seletivo para Motorola na época. E aí eu entrei, me cadastrei lá. Acho que talvez está até um amigo meu aqui, o Juninho, meu amigo de infância. Não está dando para ver, está escuro, não sei se ele está aqui. A gente entrou junto nesse processo seletivo, a gente foi passando, sem falar que era amigo. E na Motorola, na época e tal. Aí chegou, a gente estava na fase final, eu cheguei para ele e falei, Juninho, cara, vai aí, eu vou largar. Você é doido, Ramirim? Eles me chamam de Ramirim. Falei, cara, não, eu quero empreender, eu estou novo ainda, eu já vendi, eu gosto de falar com gente, eu quero arriscar ainda, boa sorte, eu vou largar. Ele falou, cara, você é doido. Ele entrou na Motorola, trabalhou na Philips, Nokia, já tem uns quase 10 anos que ele trabalha na Apple, o Juninho. E eu fui para cá. Bom, representante de alimentos, o que eu fiz? Pô, já vendia o sanduíche natural, já gostava disso. Tinha um lugar aqui em BH, nessa época, que chamava Espetinho do Luizinho. Era um cara que vendia espetinho, churrasquinho, sabe? Numa esquina. Quem conhece aí? Quem é de BH já foi lá? Lembra disso? Quando ele, lá no início, que bombava, assim. Era uma esquina, era 300, 400, 500 pessoas ou mais. Falei, pô, legal, esse cara ganha dinheiro com isso aqui. Será que ele fabrica os espetos? Conversando com ele, ele falou, não, eu produzo, mas eu compro alguns. Eu falei, então tem fábrica. Achei uma fábrica de espetinhos filé, do Marcial, fui lá e comecei a representar esse cara. E aqui em Belo Horizonte, pô, não tem marca, que tem? Bar, né? Restaurante. Comecei a abrir a carteira, vendendo para todo mundo espetinho. E aí, chegou num ponto que eu tinha uma carteira grande. Falei, pô, mas se eu já tenho restaurante, vou vender mais coisa. Aí comecei a vender defumados, queijo, uma série de outros produtos para os mesmos clientes. Até que um dia me acharam no LinkedIn, minha conta é antigaça do LinkedIn, né? Veio um cara lá de São Paulo, me convidou para um processo seletivo. Fui para lá, num hotel aqui em Belo Horizonte, tinha umas 40 pessoas, e aí ele foi me apresentar o que era o Clicom. Ele chegou, nós vamos entrar aqui em Belo Horizonte, daqui umas 2 semanas. Nós somos um site que vai vender coisas com desconto de 50% para um monte de gente usar. Eu falei, não entendi, mas cadê o site? Ele foi abrir um flip chart assim, falou, nós vamos fazer isso. Eu falei, mas cadê o site? Ele falou, não, é isso que nós vamos fazer. Eu falei, caralho, naquela época não era esse tanto de site que a gente via, tinha lá Submarino e tal. Eu falei, cara, doido, eu tenho que chegar no restaurante, pedir para o restaurante dar 50% de desconto e desses 50% de desconto, o restaurante pagar 30% de comissão para o site. Eles vão me linchar aqui. Só que, eu falei, velho, beleza. Tinham 2 vagas. Eu fui um dos que ele chamou. Cara, mudou minha vida. Porque ali eu comecei a viver... Eu entrei para o digital, né, nos anos 2010. E não era igual hoje, que tem um tanto de startup, tanto de oportunidade, tanto de gente empreendendo. E, imagina, em Belo Horizonte a galera já é desconfiada, né, mineiro, eu tendo que chegar nos restaurantes, clínicas, pedir para dar 50% de desconto e ainda você tem que me pagar 30%. Mas foi um sucesso, né?
muita gente aqui pegou as compras coletivas, né? Peixe Urbano, Groupon. Eu aprendi demais, porque ali eu trabalhei 3 anos, eu entrei como um vendedor, né? E a gente abriu operação em Minas e toda. Eu era gerente da operação em Minas, fui ser gerente, tendo Uberaba, Uberlândia, eram mais de 20 vendedores, eu abri o mercado e a gente desenvolveu esse mercado concorrendo direto com o Peixe Urbano e com o Groupon, que chegou depois com um monte de grana. E uma das coisas mais valiosas que eu aprendi lá é a questão dos talentos. O nosso time era o mais enxuto. Os caras, Peixe Urbano, Groupon, com grana pra caramba, contratando Deus e mundo, e a gente batia de frente com eles, porque construímos um time foda. Então, aprendi demais. Lá os caras, teve uma época que o CEO era o vice-presidente da Yahoo, América Latina, e eu trabalhava com ele. Então, ali era white label, um tanto de projeto que eles fizeram, eu convivi com isso. E eu falei, pô, não, do digital eu não saio mais. Né? Aqui, gente, foi... Aí, tá vendo? Aqui já estava começando, cara, a piscina. O Clicom, ele começou a ir para uma linha de viagens e tudo mais, e fechou as operações locais. Então, fui um dos primeiros a ser contratado e um dos últimos a ser mandado embora. E depois que saí de lá, eu falei, eu só entro em outro projeto se for no digital. Falei comigo mesmo, né? Não saio disso, não vou voltar para o mundo tradicional. E aí eu tinha comprado uma casa com o que eu fiz lá no Clicom, era um lote grande, uma casinha. Falei, vou trabalhar de pedreiro. Meu ano sabático foi trabalhando de pedreiro junto com a galera da obra. Então, eu bati laje, coloquei forro de teto, instalei pia. Se precisar de alguma coisa de serviço disso aí, pode me chamar, que eu estou dentro. E quando eu faço orçamento, a galera não me engaloba também, não, porque eu sei como é que funciona. Entendeu? E estava tudo bem, foi legal pra caramba. Fiquei lá, sei lá, uns 6 meses dentro da obra ali para finalizar. E isso é uma experiência muito legal, porque eu só queria voltar se fosse para um projeto digital. Nasce o Futebolaria, gente. O que era isso? A gente cresceu aqui em Belo Horizonte, eu com a minha família, os amigos, no meio do futebol. Tentei ser jogador de futebol, treinei na base do Galo. Tenho amigos que viraram jogadores profissionais. Então, a gente crescia naquilo ali, a gente ia muito para o estádio. E a gente via que não tinha... na época, camiseta... Só tinha camisetas dos times, né, oficiais do time. E frases que a torcida cantava não tinha muito. Então, alguns amigos começaram a ir para a porta do estádio, mandava fazer as camisetas, e ia vender lá, na porta do estádio. E eu vendo aquilo ali e tal... O que rolava? Eles iam vender e voltavam com alguns estoques do tamanho G, P... E eles resolveram criar um site para vender esse estoque. E aí, como eles sabiam que eu tinha experiência do Clicom, a gente começou a trocar ideia e tal. Eu falei, pô, tem um negócio aí. Aí nasceu o Futebolaria. A gente criou uma plataforma onde as pessoas mandavam as ideias de camisetas. Aí, essas ideias, a gente escolhia ali o que tinha mais engajamento, então a gente mandava produzir e ir para a porta do estádio vender. Só que aí veio o problema, né, gente? A gente começou a crescer muito organicamente, 300, 400 ideias por dia. Impossível da gente mandar produzir isso para ir vender na porta do estádio, que é inviável, né? Um risco muito grande, frases que a gente nem sabia. Cara, não é possível que a gente não consegue produzir isso sob demanda. Aí eu comecei a visitar as fábricas aqui em Belo Horizonte. Eu vou mandar um pedido para você de uma estampa X. Você consegue produzir para mim, para me entregar daqui 2 dias? Se eu te fizer o pedido de uma unidade, eles me chamavam de doido. Não existe, cara. Você tem um custo baixo, você tem que fazer um pedido mínimo de cor, de grade, PM, G, 20 de cada, e de uma estampa. Eu falei, pô, ferrou. Como é que a gente vai crescer aqui? A solução foi montar a nossa fábrica. Está vendo essa fotinha aqui? Aqui era a nossa fábrica, de, acho que 9 metros quadrados. Uma impressora plotter, né, Léo? Que era só frase, então era uma impressora e uma prensa. Ficava a madrugada ali produzindo e cortava a impressora, vinha na prensa, embalava, mandava ir para os correios cedo para despachar para os clientes. E a gente cresceu muito organicamente, tanto que
várias empresas começaram a mandar e-mail para a gente. Pô, legal, Futebolaria, eu queria um site da minha marca, igual Futebolaria vocês fazem. Eu falei, opa, como assim? Aí canais no YouTube na época começaram a entrar em contato. Aí eu liguei os pontos lá, tudo que eu aprendi no Clicon, que aí eu falei, white label. O Clicon, uma época, fez uma parceria com a editora Abril, já até faliu hoje, né? Eles foram lá, replicaram o sistema do Clicon para a editora Abril e criaram um compra coletivo para a base da Abril, que chamava Bananarama. Eu falei, lógico que a gente faz. E assim, a gente pegou tudo na gambiarra ali, criamos a loja premium da Montink. E eu fechei com rádio, canais do YouTube, saía vendendo para todo mundo. Aí eu chegava lá na época, como eram os sócios, eram os amigos, né? Acabei de voltar lá da 98, vamos fazer a loja da rádio. Cara, você é doido, velho? Eu falei, cara, fechamos, vamos embora. A gente consegue entregar. Tá vendo essa foto aqui, ó? Aqui é no programa Turma da Bancada, que eu acho que até hoje existe. Quem é de BH sabe. Existe, não existe? No SBT, TV Alterosa, aqui de BH, que era aqui. Aqui era a sede da TV Alterosa. Aí eu com o Dadá ali, a gente lançando a loja deles na TV, eles mal sabiam que a nossa fábrica era aquela lá que eu mostrei para vocês. Cara, mas não tem problema, a gente entregava. Era frase, a gente fez um estoque de camiseta lisa e a gente começou a produzir. Com isso, eu falei, poxa, como que a gente vai escalar o negócio? Não é possível que ninguém no Brasil consegue produzir do jeito que a gente está. A gente montou uma fábrica, em Minas não tem ninguém, até que eu achei a Dimona. Né? Aqui é a frase, a foto, está com o Igor, a Fernanda, Adriano, meu sócio. A gente achou a Dimona, que já é uma indústria, que o core deles é evento, produção gigantesca, e eles tinham já uma estrutura de print on demand. Iniciando lá, eu peguei o avião, fui lá para o Rio, falei, tá aqui, cara, Montink, que a gente faz isso, loja, eu tenho uma fábrica aqui. Aí a gente resolveu. Fechamos a nossa enorme fábrica, conectamos com a Dimona, que, poxa, foi a mudança do nosso negócio para a gente começar a escalar. Né? Tá aqui o CD, aqui já é o novo CD, né, Léo? Na época até começou também lá no Saara, né? As marcas, já tinha as Kornit, né? Falei certo, Israel? Kornit é as impressoras gigantescas, gente, depois vocês vão ver. Bom, a Montink, gente, de lá para cá, nós fizemos 10 anos, ano passado. E a gente não construiu só uma plataforma. A gente está construindo um verdadeiro ecossistema. Hoje, dentro da nossa plataforma, tem além do site em si, né? Nós temos solução de educação, que é a Montink Academy. Então, você tem lá centenas de aulas, dezenas de módulos que você pode aprender para usar, para criar seu e-commerce, para vender os seus produtos digitais. Nasceu a mentoria escalada, que é uma comunidade da galera que está engajada, que quer empreender, que está na mesma vibe, né? Está na mesma escalada de montanhas, que vocês vão entender ao longo do evento também por que disso. Suporte, a gente tem um time muito próximo dos nossos clientes. A Montink sempre foi e sempre vai ser construída junto com os nossos clientes. Todas as dores que eles trazem para a gente, mentira ou verdade, Tonan? A gente tenta, né, ajudar e levar soluções para o que eles precisam. Então, são eles que constroem a plataforma. E uma curiosidade, a gente, como eu contei aqui, eram amigos no início que eram sócios, né? E a gente nunca teve um investidor, né? Fundo, essas coisas que geralmente startup precisa nisso. Nós não. Os nossos investidores são os nossos clientes, até hoje. Tudo que a gente gerou de receita, lucro, tudo é sempre reaplicado na empresa. É um conceito que a gente escolheu fazer, né, o famoso bootstrap. Talvez daqui para frente não, a gente vai precisar de outras coisas. Vai sim, mas até hoje os nossos clientes são os nossos investidores. São eles que pagam os nossos salários. Então a gente tem um respeito muito grande
por conta disso, né? E a gente construiu um ecossistema. As integrações, poxa, a gente está aqui dentro da casa da Hotmart, que é uma das maiores plataformas do mundo. A gente está fazendo um evento junto com eles por conta disso, desse trabalho que a gente veio construindo durante os 10 anos de mercado, que a gente, aprendendo pra caramba, errando pra caramba. A gente foi criando esse ecossistema, esse movimento, e esse evento também faz parte disso. É mais uma iniciativa para a gente fomentar isso, né? Para a gente ter... Lembra do sonho compartilhado? A gente vai ver aqui ao longo do evento um tanto de sonho que cada um realizou e realiza, e a gente teve o prazer de alguma forma, ajudar através da nossa plataforma, né? Então, gente, já estou caminhando para o final. O que a gente vai ver aqui nesses 2 dias? A gente vai falar muito de inovação, de tendências, de estratégias reais. Então, nós vamos ter palestras, painéis, que eu queria que cada um de vocês prestassem atenção no sonho de vocês aí, porque cada um aqui deixou de fazer alguma coisa para estar aqui hoje. Deixou filho, olha a galera que veio de fora de Belo Horizonte, gente, para estar aqui hoje. E se vocês estão aqui, estejam presentes. Anotem as chavinhas que cada palestra, cada painel, as pessoas vão trazer aqui para vocês também realizarem seus sonhos. Cada um tem um sonho, ou é um carro, ou é uma viagem, ou é viver do que ama. Essa é a intenção desses 2 dias aqui hoje, a gente poder contribuir com esse seu sonho, tá? Isso aqui é uma frase que eu criei, né, Vicky? Que eu pensei e falei assim, cara, quando a corda é forte, ninguém fica para trás na escalada. Então, se a gente que está aqui, fora os outros milhares de clientes que não puderam vir, estiver junto, estiver no mesmo movimento, usando esse ecossistema que a gente está criando, é como se fosse uma corda. E se ela for forte, você sempre vai puxar o outro. A gente vai escalar junto. Let's preach! Obrigado. Ramiro!